Subtópico 2. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente, vem o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve que fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada, como está em Efésios 6,4. Então é aquilo que diz a Bíblia: pais, não provoqueis a ira, dos seus filhos. Então veja que aquele caso do incesto, então, de Aminon com Tamar, aí Absalão sendo irmão de Tamar, e o Absalão amava tanto a irmã que ele tinha uma filha chamada Tamar também. Veja só que Absalão, então, vinga isso, ele manda matar Aminon, aí ele foge e fica 3 anos fora, esperando que seu pai mandasse buscá-lo, ele mandou colocar fogo lá na roça do Joabe, para poder forçar o Joabe a interceder por ele junto a seu pai Davi. Joabe vai então, intercede, inventa toda uma história, manda uma mulher lá, e Davi manda chamar de volta Absalão, mas fica sem falar com Absalão por 2 anos, veja só. Então, esse filho passou 5 anos afastado do pai, pensando então que o seu pai, na verdade, não o amava, não tinha perdoado, na verdade, a ele, e alimentando então uma estratégia de como então assumir o lugar do pai. Olha só, ele passou a odiar o seu pai. Então veja que Davi também tem culpa e muito nessa situação. Não foi o pai correto. Então, repreendeu o filho, tudo bem. Mas também 5 anos, aí praticamente sem falar com o filho, aí é absurdo. Então essas inimizades existem muito nas famílias, Às vezes um irmão com o outro passa tempo sem falar com o outro. Tem um negócio de ficar de mal com o outro, Isso vai criando ódio na família. Às vezes primos, às vezes tio com sobrinho, São parentes. Ficam de mal com o outro, passam tempos e tempos sem conversar com o outro. Isso vai aumentando a inimizade, Às vezes a pessoa nem sabe por que o outro é inimigo dele, mas vai acompanhando a mesma inimizade. Se um não procura, o outro também não procura, e vai assim. Isso existe muito. E dentro da igreja existem vários obreiros dessa situação. Obreiros que estão zangados com outros obreiros, não conversa com o outro, Quando fala alguma coisa, fala Pai do Senhor e pronto, que não é Pai do Senhor nada, Então existem essas inimizades dentro da igreja, muitas vezes por parte da própria liderança da igreja, por incrível que pareça. São mágoas, rancores, coisas guardadas aí, inimizades, ao invés de se unirem para que a obra de Deus cresça, estão aí dividindo o corpo de Cristo, muitas vezes falando mal um do outro, e estão eles mesmos atrapalhando a obra de Deus. Vamos ver agora então o tópico 2, a revolta de Absalão. Subtópico 1, a fraqueza do reinado de Davi. Subtópico 2, Absalão político. Subtópico 3, proclamando-se rei. Subtópico 4, a lealdade dos servos de Davi. Subtópico 1, então, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas, segundo o livro de Samuel 12, 10 e 12. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual como publicamente, e ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente,
perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-o a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis, como está em 1 Timóteo 3,2. Se Absalão conseguiu conquistar o coração das pessoas, dizendo que ia fazer justiça a eles, que ia julgar a causa deles, que ia ajudá-los, né? Então é porque as causas que eles levavam a Davi não estavam sendo julgadas rapidamente e nem estavam sendo julgadas com justiça. É o que nós podemos deduzir. Porque se estivessem, o povo não iria para o lado de Absalão. Então, com certeza havia problemas. Davi tinha seus servos para fazer isso, julgar as causas, ajudar nesse trabalho, e ele tomava as decisões, né, que eles não conseguiam tomar. Então, o que estava acontecendo? Depois que ele teve esse problema com Batseba, esse adultério, o assassinato de Urias, né, tantos problemas com a família, então parece que ele foi se afastando mais e mais e mais das decisões e também de julgar retamente com justiça. Então parece que ele teve problema, né, de ordem moral, né, aquela autoconfiança que a pessoa tem, né? Por quê? Como é que se consegue essa autoconfiança? Quando se está bem com Deus. Então a pessoa acha que, estando bem com Deus, ele vai poder resolver melhor as coisas. E é assim que acontece mesmo. Quando você está vivendo, jejuando, orando, fazendo a obra de Deus, ganhando almas e tal, você adquire aí uma confiança maior em Deus. A gente fala autoconfiança, mas para o crente essa autoconfiança é a confiança em Deus, na verdade. Não é confiar em si próprio, mas em Deus. Então, o que estava acontecendo com Davi? Quando nós vemos que ele abandona, por exemplo, o palácio, foge de Absalão, o que era na verdade? Ele estava dizendo assim: eu não estou em situação boa com Deus, Deus está querendo colocar outra pessoa para reinar no meu lugar. É isso que ele pensou. Então Deus vai fazer do jeito que ele quiser. Se ele quer colocar outro, deixa ele colocar outro. Por quê? Ele estava ainda em dúvida sobre o perdão de Deus. Veja só, isso aí é bem claro, né? A gente entende claramente. Quando ele toma a posição de fugir e deixar Absalão tomar o governo, ele está dizendo: Deus quer me tirar e quer colocar Absalão. Então, se é assim mesmo, é melhor eu sair e Absalão assume. Porque se ele estivesse mesmo em comunhão com Deus, ele jamais abandonaria a cidade, jamais abandonaria o governo. Porque ele tinha forças suficientes para se defender. Ele tinha capacidade de acabar com a rebelião de Absalão. Não vamos pensar que Davi não sabia de nada que Absalão estava fazendo. É claro que sabia. E ele deixou correr. Então, o que Davi pensava? Acabou o meu reinado, Deus quer tirar o meu reinado. Então ele ficava ainda com aquela acusação na cabeça do pecado que ele cometeu. Na verdade, dos pecados, né? Ambicionou, né? Desejou a mulher do próximo, ele adulterou, ele matou. Então veja só, tudo isso estava na cabeça dele e ainda não sentia o real perdão de Deus. Subtópico 2, o Absalão político. Há o registro do plano da insurreição de Absalão em 2 Samuel 15, de 1 a 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De duas maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segunda, a lisonja. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão apresentava-se com 50.
como está em 2 Samuel 15:1. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender o povo. Depois fazia falsa bajulação. E ele dispensava algo que era digno a todo filho do rei: reverência. Antes demonstrava falsa humildade, tudo não passava de dissimulação. Ainda falsa devoção a Deus, dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, a habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz, sem que percebesse seu real significado. Então, Absalão, durante 4 anos, ele trabalhou incansavelmente. Levantava cedo, dormia tarde, fazendo com que o seu plano fosse levado adiante, que era tomar, então, o reinado do seu pai. E ele trabalhava com 2 armas principais. Mostrava-se poderoso, né? Andava com 50 homens aí, e todos olhavam e diziam: Absalão é muito importante. Então mostrava um poderio, né? Que era uma pessoa muito importante e que tinha valor muito grande no reino. Também ele se comportava com a lisonja, né? Agradando as pessoas. Ele beijava as pessoas, estendia a mão, beijava. Quando as pessoas queriam se inclinar diante dele, porque ele era filho do rei, ele nem deixava a pessoa se inclinar, não. Ele mostrava-se uma pessoa humilde, né? Aí ia lá, pegava, puxava a pessoa, se abraçava com a pessoa. Perguntava para as pessoas: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês têm um problema? Eita, aqui os administradores não sabem julgar as causas direito, não ajudam vocês, não resolvem o problema, demora para resolver. Né? Depois ele começa então a dizer: se fosse eu. Então, primeiro, ele usa a tática de conhecer o problema das pessoas e se solidarizar com elas. Depois, ele vai usar a tática de dizer: se fosse eu julgaria diferente, seria rápido e sempre estaria do lado do povo. Então, as pessoas começaram a gostar do que Absalão falava. Né? Era o que eles queriam ouvir. Então, ele começou a fazer o que não era chamado para fazer. Ele não era juiz para julgar nada. Mas ele começou, então, a julgar as causas. Para quê? Para que, quando essas pessoas chegassem lá na administração de Davi, chegassem a Davi, lá seria um lugar diferente. Então, falaram assim: se fosse o Absalão, era diferente, tá vendo? Ele falou que era para fazer assim, já que mandaram fazer de outro jeito. E ele sempre falava aquilo que agradava as pessoas. Então, eles começaram a comparar e dizer: nós temos que colocar o Absalão. Muito inteligente a tática dele, né? Porque é uma inteligência, e o quê? Inteligência maligna, na verdade. Então, estava sendo inspirado, né, por Satanás. E assim tem muita gente hoje na igreja fazendo. Começa a roubar, né, o coração do povo. Começa a concordar. Né? Não, você tem problema não, você adulterou. Não, você não pode ficar assim muito tempo. Não pode ser mais do que uma semana aí disciplinado, não. Você devia estar participando aí da Santa Ceia. Né? E vai assim. Ele vai torcendo as coisas, vai julgando, e as pessoas começam a comparar. Não, o julgamento de cá é muito bom, mas o de lá está muito duro, diferente. Começa a comparar então aquela pessoa com a outra. E daqui a pouco estão querendo provocar uma rebelião, tomar a igreja dos outros. Né? Veja só, acontece dentro da igreja tudo isso. E Absalão, para assumir então o governo, ele mente para o seu pai, ainda usa o nome de Deus, dizendo que fez um voto quando estava fugido, né, do pai, que ele esteve na região lá da Síria. E ele então diz que vai fazer um voto em Hebrom. Por que Hebrom? Porque é onde seu pai, Davi, assumiu o governo de Israel.
Então é importante ir para lá. E veja que ele ainda usa a tática de mandar espias, né? Pessoas que vão influenciar o povo. Quando dissesse, o Absalão agora é o rei. Então, essas pessoas iam influenciar, onde é que eles estivessem, influenciavam as pessoas. E todos, então, iam apoiar o governo de Absalão.